Olá, povo! Boa noite! Olá, olá! Chegando aqui para nossa conversa, nossa discussão. Como falei mais cedo, né, numa postagem aqui no Insta, vamos falar um pouco hoje sobre esse processo aí, né, sobre essa dita guerra, tá? Marcelo, boa noite! Alô, alô! Enviou uma solicitação, Marcelo. Vem aqui. Pronto. Ai, Boa noite, querido. noite. E aí, Nós mais uma vez lá. tudo na paz? Na paz e contigo. Tudo tranquilo dentro do possível. Dentro do possível, tá tudo tranquilo. Boa noite, povo. E aí, já temos um pessoal aqui nos olhando, participando conosco, né, queridão? Aí. Boa noite, querido. Direto do Já tô. Recife aqui, de Asa. Molhar um pouquinho a boca, tá? Aí. Pra gente poder conversar. E aí, Marcelo, como é que tá tu? Já tem tempos que a gente não faz Esse, essa esse- discussão aqui, né? Essas nossas conversas. já tem uns meses, né? Tem uns Já tem meses, uns meses. tem Uns uns quatro. meses sim, tem uns meses. Bastante Verdade. tempo. É muita correria, vida de professor não é brincadeira, não é? Só quem Você é. que só isso, com certeza, só nós que sabemos, não é verdade? Agora mesmo, mês passado, eu torci o tornozelo, não é? Fiquei quase 20 dias com o tornozelo torcido, inchado, que estava me impossibilitando de um monte de coisa. Então aí faz com que o trabalho já se torne mais difícil, né? Já ficou mais complicado trabalhando de casa para resolver as coisas e tal. E Então, mas faz parte. é Vamos lá, não é difícil porque é isso? muito da nossa voz. A gente trabalha com a voz o tempo todo, a gente tem que falar o tempo todo, e de pé, e sempre em interação, não é uma profissão que você trabalha, você faz lá o teu trabalho e calado, não, você tem que estar sempre interagindo, dominando, né, uma plateia, que uma classe não deixa de ser uma plateia, e sempre ali de pé e sempre firme. Então, só quem está nessa luta é que sabe a força que faz, o esforço que a gente faz, como a nossa garganta chega no fim do dia. Você que sabe. Perfeito, perfeito. Aí, Concordo plenamente. Pois é, Marcelo, hoje vamos discutir um pouco, falar um pouco sobre essa guerra aí, não é? De sim. Israel, né? Perpetrada por Israel com Palestina, não é? Hamas, etc. Certo? Então vamos estar discutindo um pouco sobre essas questões atualíssimas, né? É história da atualidade, certo? É história da atualidade e também um pouco de história das mentalidades, porque vamos falar um pouco também sobre como se pensa, né? Quais as ideologias, o que é que está por detrás, entende? Desse conflito todo, certo? Não é isso? Eu tenho aqui uma pergunta. Posso fazer? Posso começar com essa pergunta? Ah, você tem pergunta? Tem. Que massa! Ai, Ó, que massa, legal, legal. Vai, manda ver, porque aí a partir dessa conversa, dessa pergunta a gente já começa, né, uma discussão, já começa entendendo certas coisas, tá? Manda aí. eu queria entender melhor o que é o sionismo, né? Eu sei que está ligado a Sião, a igreja de Sião, mas o que é exatamente o sionismo? Ligado à Igreja de Sião? Não tem uma ligação com a igreja de Sião, com Não, Sião? não, não, Dá uma não, vamos lá. É explicação. assim, o sionismo, né, a palavra sionismo vem por conta do Monte Sião, tá? Uhum. É um, é um episódio bíblico, né? Certo? Lá do povo de Israel, dos hebreus, onde havia o Monte Sião, certo? E aí, através dessa coisa do Monte Sião, do termo Monte Sião, se criou, não é? O sionismo,
certo? Que é um movimento político, certo? Ideológico, que o que é que prega, o que é que ensina, né? O sionismo. O sionismo, Marcelo e queridos que estão me ouvindo, tá? Foi criado por judeus europeus, certo? E judeus também estadunidenses, tá? No final do século XIX, início do século XX, que é a concepção de que os judeus têm direito a um Estado, certo? Onde foi no passado essa civilização de Israel, tá? Eles têm um direito a essas terras, têm direito de se estabelecer enquanto um Estado autônomo, só de judeus, tá? Por conta de terem essa bendita herança, certo? Direito a essas terras, porque, segundo eles, os hebreus, não é? Eram os povos indígenas dessa região, Uhum. entende? Então, esse é o sionismo, tá compreendendo? É essa organização internacional que começou, tá? Com pessoas ricas, viu? São judeus poderosos que iniciaram esse processo, tanto estadunidenses quanto europeus, certo? Para poder criar esse Estado. E isso aconteceu, né? O Estado de Israel foi criado na década de 40, tá bom? A partir de muito debate, muito entrave, porque nessa região, né, temos aí os palestinos, certo? E aí, com muito debate, se criou o Estado de Israel nessa porção de terra, tá? Dividindo o que antes pertencia somente aos palestinos, né? E aí se criou o Estado de Israel, entende? E ao lado ficou para os palestinos, que antes já tinham toda aquela região como sendo o seu país, né? Essa é a questão. Isso aí é o Sion- sionismo. Vem cá, uma pergunta dentro dessa. Essa coisa da pátria dos judeus. Tem a ver com aquela Canaã, terra prometida da Bíblia? Tá ligado? Segundo, qual é a questão? Isso aí tornou-se uma narrativa imperialista, né, Marcelo? O que é que ocorre? Todo imperialismo, ele se apropria de mitologias religiosas, entende? De consensos religiosos, né? Para poder se impor e expandir, né, seu poder e conquistar terras, certo? E dominar. Isso aconteceu, por exemplo, aqui onde nós estamos, né? Nessas terras que eram chamadas pelos indígenas daqui do lugar de Pindorama, mas, no entanto, os cristãos chegaram para trazer a palavra, né, da verdade, da salvação, certo? Onde diz, ide e pregai e submetei todo o povo à minha lei, não é porque eu sou o Salvador, etc. Então, do mesmo jeito também, para esses judeus que criaram o sionismo, né, existe a ideia de que eles são, tá, os descendentes diretos desses hebreus do passado e que essa Israel que eles criaram seria essa nação lá prometida, não é, que é a terra que foi dada por Deus e etc. Certo? Isso a gente encontra eco também nos cristãos, né? Porque lembremos que eu falei que muitos desses judeus não eram só europeus também, existia também os judeus estadunidenses, tá? Que criaram esse processo, criaram esse movimento sionista. Então, e esses judeus estadunidenses, certo, muito ricos, influenciaram e muito também essa ideologia absorvida, cooptada pelos cristãos também estadunidenses, né? Principalmente as igrejas, as religiões protestantes, tá? Dos Estados Unidos. Lembremos que os Estados Unidos é um país predominantemente protestante, certo? Então, com isso, se massificou entre essa população protestante a ideia de que esse Estado de Israel na realidade, uma reivindicação do Todo-Poderoso, né, das profecias bíblicas, onde Deus daria a Terra Santa para seu povo escolhido. Entende? Detalhe, a revelia de que
O povo escolhido, segundo os cristãos, são os próprios cristãos, né? Que Jesus veio e deu a sua palavra, etc. Os judeus, eles não reconhecem Jesus, não é isso? Como Messias, como representação divina para a salvação. Então, olhe como ideologias são facilmente manipuláveis, sabe? E absorvidas pelas massas, mesmo a revelia da mínima coerência, entende? Com Da certeza. mínima coerência. Mas esses imperialistas, eles conseguem trabalhar muito bem através da religião, através da ausência de entendimento e de conhecimento histórico, certo? Essas massas para respaldarem, tá? Esse imperialismo, certo? Certo. Certíssimo. Deu para compreender um pouco? Sim, com certeza. Claríssimo, Massa. claríssimo. Deu para compreender, povo? Responde Alguém quer aí, fazer? fala em alguma coisa. Olha, ai, Jair, eu não entendi direito essa palavra aí agora que você usou, não. Tudo. Fica à vontade, viu, povo? É isso aí. Vamos nesse momento aí para Oi, aprender bastante. pronto. Travou. Ah, Travou. Travou como, Carol? Carol, travou como? Travou a minha fala ou travou para você? Ah, tá. Josa está respondendo que deu sim. Jennifer também está respondendo que deu sim. Então, ótimo. é, Renata, amor da minha vida. Beijo, te adoro. Você está aqui, que maravilha. Vamos lá, Marcelo. Você disse que tinha outra pergunta, é isso? tem outra. O que é o antissemitismo? Né? Eu sei que antissemitismo é o ódio Ah, aos judeus. É o ódio aos judeus. você está perguntando ou você está afirmando? Não, pelo que eu sei é isso. Mas você explica aí para mim certinho. Você Da minha, quer do, tirar, você quer tirar a dúvida se há algo além disso, esse, não é verdade? que é isso? Pronto. Essa live vai ficar gravada. Pronto. Sim, sim, querida. Vai sim. E vai estar no canal, tá? No YouTube, certo? Ela não vai ficar gravada, não vou deixar aqui no feed, certo? Aqui do Insta, porque por ser muito extenso, né? Geralmente dá uns probleminhas, o Instagram dá uns probleminhas e acaba que eu perco, certo? Então eu coloco logo no canal, no YouTube, que fica melhor, tá, gente? Então vai estar lá no canal, vocês depois podem acessar, podem rever, tá? Marcelo, é o seguinte, queridão, você deu a resposta, né? A própria pergunta. Sim, o antissemitismo, ele começou há muito tempo, entende? Desde o período que também foi utilizado justamente, não é? Como medida imperialista. Olhe como sempre o ódio, não é? A um determinado grupo, certo? É sempre trabalhado com o viés de expansão ou de dominação imperialista, entende? Então, a coisa dos judeus, certo? Não terem aceito o Cristo, entende? Terem matado o Cristo, certo? Terem perseguido os primeiros cristãos, não é? E terem sido o povo que rejeitou ao Filho de Deus, tá? Ajudou em muito uma narrativa que foi muito desenvolvida durante a Idade Média, tá? De que era a obrigação dos cristãos, certo? Ou converter ou eliminar os judeus. Uhum. Entende? Espera aí um segundinho aqui que eu acho que ficou pronto. É só para clarear um pouquinho mais a tela. Certo? Ou eliminar os judeus. Compreende? É essa a questão. Entendeu? Então, isso é o que se entende por antissemitismo, que até hoje não é, é uma série de ódios baseado em estereótipos, certo? Que foi largamente utilizado durante muito e muito tempo e que foi muito também trabalhado pelo nazismo alemão, tá? Para reforçar esses estereótipos e reforçar esse ódio, tá? A ponto de se trabalhar que
que pessoas judaicas de tez branca, não é? Não eram brancos, certo? Porque o branco que é trabalhado na supremacia, certo? Ele é um branco cristão, tá? Uhum. Então, para você estar dentro do padrão trabalhado pela supremacia branca, não é? Então, além de você ser o que se criou, né, o conceito de ariano, né, o arianismo, certo? Ou seja, você ser puro em termos de misturas com outros povos, etc., ainda existia a questão também de você ser cristão, tá? Pessoas não cristãs, certo? Não são brancos dentro dessa concepção de mundo, entende? Então é daí que vem o antissemitismo. E justamente por conta de pessoas não cristãs não serem brancos, na realidade o antissemitismo também, ele também engloba justamente também os povos islâmicos, entende? Não somente os judeus. A grande questão é que como os judeus é que foram alvo, certo? Nesse sentido étnico, tá? Do nazismo, entende? Durante a Idade Média. Então, por conta disso, ficou mais forte a perspectiva do termo relacionado aos judeus. Mas, na realidade, antissemitismo tem a ver com todos os povos de origem semita, que aí Uhum. inclui também, não é? Os islâmicos daquela região ali do Oriente Médio, certo? Tem uma parte que vem de Isaac, né? Outra vem de Ismael, não tem uma coisa assim, uma divisão dos filhos de Abraão, o filho de Abraão com Agar, outro filho de Abraão com Sara, um dá origem aos muçulmanos, outro dá origem aos judeus. É algo assim, não me lembro bem, mas na Bíblia tem uma É, passagem que eu não estou me lembrando bem, mas é algo. que na realidade a passagem bíblica nada tem a ver com a origem dessa ou daquela religião, né? Eu não tô... Mas que é utilizado sim para reforçar e dar base a essa ideia, a essa ideologia antissemita, sim, é isso aí mesmo, Até tá? porque Gente, mandem pergunta. Diga, Marcelo, desculpe. um Fale. deles filho justamente um deles era filho, não era legítimo, era filho dele com a escrava Agar, não era filho com a esposa. Então esse acho que é algo assim, eu não estou me lembrando bem agora. Bom, vou para a próxima pergunta. Aham. Por Só que, um por que, segundo, que as Marcelo. Oi? Marcelo, só um segundo. Só um Fala. segundo, Marcelo. Uhum. Gente, mandem perguntas, viu? Mandem Ah, perguntas, tá bom? Para que a gente possa estar discutindo um pouco, certo? Esses tópicos é muito importante, porque senão termina o nosso tempo e depois, ai, Jairo, poxa, mas você falou, mas aquela dúvida que eu tinha sobre tal coisa, terminou não explanando. Então, vamos, gente, falem, tá bom? Perguntem, que é muito importante a gente estar discutindo, certo? Essas coisinhas hoje, tá bom? Mas fale, Marcelo. Diga, aqui queridão. César Augusto. Ismael, ele diz aqui, Ismael, pai dos islâmicos. Bom, a pergunta que eu tenho aqui. Por que as bandeiras dos Estados Unidos, nos cultos evangélicos, comumente se vê bandeira dos Estados Unidos e bandeira de Israel? Por que essa ligação e essa reverência, né, a esses povos, a esses estados? Né? Vamos colocar assim. É o, é o que eu acabei de falar nesse instante, quando falei sobre a criação do Estado, não é, de Israel, certo? O Estado moderno de Israel, tá? Através desses judeus ricos também dos Estados Unidos, tá? Grandes capitalistas, certo? Empresários muito ricos, muitos magnatas judeus, entende? Então, houve essa influência dentro dos protestantes estadunidenses, certo? Para apoiar a criação do Estado moderno de Israel. Compreende? É essa a questão. Isso foi muito importante para que houvesse a estruturação do Estado de Israel, esse apoio. Porque o que é que ocorre? Esse número de judeus estadunidenses, apesar de ser numeroso, eles são muito mais poderosos em termos econômicos, tá? Do que tem realmente um apoio maciço ideologicamente da população de uma forma geral. Porque se a população de uma forma geral é protestante, não é? Na maioria,
de lá dos Estados Unidos, dos estadunidenses, então havia necessidade de proliferar dentre esses protestantes, dentre esses evangélicos, certo? A ideia de que esse Estado moderno de Israel é aquele Estado mítico lá da Bíblia. Tá? Essa faceta do imperialismo estadunidense, que é a expansão lá nessa região do Oriente Médio através do Estado de Israel. Entende como é o processo? E isso foi também trazido para aqui, para o Brasil, né? Para os outros países daqui da América Latina, entende? Hoje, no geral, é entendermos, gente, que religião sempre foi utilizada como disseminadora também, tá? Das bases ideológicas imperialistas, tá bom? Sem o cristianismo, a Europa não teria conseguido colonizar, tá? Todas as partes do mundo que ela colonizou, principalmente as Américas, e o processo de escravização de 300 e poucos anos, quase 400 anos, não é? De pessoas africanas e descendentes aqui nas Américas, certo? A Certo. religião, ela tem um poder muito grande de respaldar, de massificar, tá? Essa estrutura, de forma que esse colonialismo, esse imperialismo consiga se impor, não é? Não crie levantes, entende? Olhe hoje, por exemplo, aqui no Brasil, Marcelo, a maioria das pessoas evangélicas, né? No geral, aqui no Brasil, elas estão apoiando, tá? Essa imposição feita por Israel, tá? Nesse momento, essa imposição armamentista, né? Essa imposição truculenta, compreende? A maioria dessas pessoas são pessoas ruins, né? São pessoas que adoram assassinatos, adoram extermínio. Não, elas simplesmente são levadas por uma narrativa que está ligada totalmente, não é? Às suas ideias, aos seus conceitos, às suas crenças, que são baseadas em princípios mitológicos, né? No caso aí na Bíblia, né? Nas histórias bíblicas, certo? E através disso se faz todo um trabalho para que essas populações aceitem, apoiem, certo? E com isso existe todo um poder midiático, existe todo um poder ideológico, existe todo um poder moral, tá? Para o que é realizado por esses imperialistas, né? Por esses capitalistas imperialistas, Ó, certo? César fez um comentário aqui, gente, Israel não deveria nem existir. Comentário do Porque César. você, César, e agora explica por que no seu conceito Israel não deveria nem existir. Porque baseado no que você responder, eu já transcorro sobre isso aí, não é? E aí, gente, Israel deveria existir ou não deveria existir? Vamos comentar. Não é afinal de contas, existe direito mesmo a essas terras? Como é esse caso aí? Olha, acho que a Muito Renata bem. fez uma pergunta aqui, tá? Deixa eu anotar. Depois eu te Mas pergunto. você anota a pergunta, mas é importante a gente estar tendo essa noção, porque ele falou sobre essa questão aí que Israel não deveria nem ter, não é? E aí, como eu estou falando, sim, agora eu quero saber, gente. Israel tem direito, né? Essas pessoas, esses judeus que falam, né, tal, sobre que tem que haver o Estado de Israel, que existe lá, né? Que hoje está consolidado lá o Estado de Israel. Existe realmente direito a essas terras? E por que que o Estado de Israel não deveria existir? Certo? Tá escura, Marcelo, minha câmera tá escuro. Não, normal. Não, tá legal, Legal, tá legal. tá? Bem Ah, então clean. sou eu mesmo. Hã? Tá bem clean. Agora Ah, tá então bem. ótimo. Então ótimo, massa. Alguém Vou falou fazer. alguma coisa aí? Não, né? Então faça o seguinte, faça a pergunta que você ia fazer, enquanto aguardo um pouco, para ver se alguém fala sobre essa questão de Israel não deveria nem existir. Pode fazer a pergunta, querido. Da Rea Valente, né? Ela pergunta, ela diz que a questão do apoio a Israel
em torno de mortes de pessoas inocentes. Aí ela pergunta se há uma saída para tal conflito. Ela lança uma questão aí, de o Não fato de entendi. apoiar. Peraí. A questão do apoio a Israel. Há uma questão em torno do apoio a Israel, que é a morte de pessoas inocentes. Há uma saída para tal conflito? Ela pergunta. Eu não consegui compreender essa questão. Há uma questão do apoio a Israel, que são a morte de pessoas inocentes. Ô Renata Amozinho, o que é que você quer dizer com há uma questão de apoio a Israel? Quer dizer, há uma questão moral negativa, é isso? Seria esse o caso? É amoral o apoio a Israel, é isso? Explica aí, porque eu não entendi direito a pergunta. Quanto à questão de como se tem solução para o conflito, não é? Não é isso? Não é isso o final da pergunta, Marcelo? Você tem solução? Pergunta. Há uma saída para tal conflito? Ah, o quê? Há uma saída para tal conflito? Se há uma saída? É. Bem, eu penso que há sempre saídas, né, para conflitos. A questão é quem está perpetrando o conflito querer, não é que o conflito acabe. Até porque, gente, precisamos tomar cuidado também com essa ideia de conflito. Está realmente havendo um conflito? Está havendo um conflito? O que é que você acha, Marcelo? Está havendo um conflito? Sim, Pronto. sim. Primeiro, Não vamos. tem. O que é conflito? Né? O que é conflito? O que é guerra? Porque o que ocorre, queridões, é que é massificado, sabe, narrativas que acabam que por escamotear a realidade do que realmente ocorre, certo? Então existe um processo. A narrativa, gente, ela nunca é livre, tá? As narrativas, elas são construídas com objetivos muito claros, entende? E quando falo de narrativa, eu estou falando daquela postagem que eu fiz mais cedo, eu fiz uma postagem hoje, não é? De uma fala do Malcolm X, que acho maravilhoso, que ele diz que se não formos cuidadosos, não é isso? Os meios de comunicação, a mídia, farão com que nós odiemos os que estão sendo oprimidos e amemos os opressores. Com isso, ele traz à luz de que as narrativas, elas sempre são dominadas, são cooptadas, não é? Pelos opressores, porque geralmente os opressores, principalmente no nosso sistema capitalista, não é? São eles que têm o poder, tá? E eles dominam a narrativa, certo? Olhe que toda a nossa narrativa da história do Brasil, que estudávamos até um tempo atrás, né, por conta de imposição, de ditaduras, não é? De imperialismo, etc., sempre foi de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não é? E de que a princesa libertou os escravos, etc. Vejam que é sempre quem está dominando, dando as cartas do que vai ser popularizado, do que vai ser massificado ou não. Entende? Então, nós sempre temos duas histórias. É por isso que, enquanto historiadores, não é sempre necessário estarmos passando para as pessoas que existe a história do opressor e existe a história do oprimido, tá? Então, é sempre importante estar atento a esse lugar de fala. É aí que entra esse conceito de lugar de fala, né? Entender que todo mundo tem lugar de fala, mas lugar de fala vem de onde você está olhando em relação a um determinado assunto ou a uma determinada situação. Então, de acordo com onde você está, você tem uma perspectiva diferenciada, tá? E muitas das vezes essa perspectiva vem num viés extremamente tendencioso, entende? Então, as nossas mídias, queridos, nossa televisão, né, jornal e etc., tá? De empresários capitalistas, eles estão totalmente alinhados justamente com o imperialismo, que é o quê? O imperialismo é a elite, tá, do capitalismo, certo? Então, todo empresariado das comunicações e tudo mais sempre trabalhou em prol
dessas elites, né? Eles são lacaios dessas elites, certo? Então, os dominadores, eles sempre deram a narrativa que quiseram, os colocando sempre como benfeitores, tá? E isso é importantíssimo. Por que você está falando isso, Jairo? É justamente baseado nessa questão que ela pergunta, né? Tem Aquela. solução? Tem solução? Vou terminar já. Tem solução? Sim, lógico, tudo tem solução. A questão é, quem está construindo toda essa narrativa tem objetivos bem específicos, tá? Se tem objetivos bem específicos, tá? Quem está dominando todo o conflito, que é isso que eu pergunto, se é realmente o conflito, né? Que entra essa narrativa, é conflito, é guerra, certo? É uma guerra, é um conflito que está tendo lá, etc. Conflito, gente, quando visto de forma inocente, né, que a gente lê nos jornais, nas revistas, etc. Isso é muito comum aqui também no Brasil, né? Tá tendo conflito entre facções e a polícia. Mas, no entanto, nesse conflito, todos que morrem, certo? São civis, justamente, né? De uma área tal, com uma cor específica, com um poder aquisitivo tal. Então, que conflito é esse que sempre tem como vítima, não é? Corpos já pré-determinados. Entende? Então, é muito importante a gente ter noção que, às vezes, a gente denomina de conflito o que está sendo o extermínio. Compreende? Perfeito. Denominamos como guerra o que na realidade está sendo somente uma imposição de um povo eliminando o outro. Entende? Então precisamos compreender que as narrativas elas trazem um poder muito grande de fazer com que não vejamos as coisas exatamente como elas são, tá? Precisamos ter essa noção, tá bom? A Renata falou mais alguma coisa para eu entender o começo da pergunta dela? Porque muita gente está apoiando Israel, está vendo. Não, o porquê dela é um porquê de resposta, tá? Ela está explicando a pergunta dela. Porque Sim. junto, sem acento, de resposta. Porque muita gente está apoiando Israel e está havendo muito conflito. Será que há uma saída? Porque dura já há muito tempo. Bom, você já respondeu isso, né? Que assim, há uma saída. Muita gente está apoiando Israel justamente pelo que eu disse. Existe, não é, uma importação de uma narrativa, certo, vinda dos protestantes dos Estados Unidos, né? Precisamos lembrar que as igrejas que aqui estão, tá, no Brasil, a grande maioria vieram dos Estados Unidos, certo, para cá, tá? E as que aqui nasceram também acabam trazendo muitas das ideologias que essas outras mais antigas já trouxeram, não é, dos Estados Unidos, compreende? E como disse, houve todo um trabalho desses judeus milionários, tá? Lá nos Estados Unidos, bilionários, certo? Para que fosse incutido nas populações evangélicas, que é a grande maioria da população estadunidense, certo, gente? O número de judeus nos Estados Unidos, tá? É muito ínfimo quando comparado, não é, com a grande maioria da população cristã, entende? Então havia necessidade de haver uma narrativa para corroborar, certo? Para respaldar, para que houvesse apoio da população em massa, certo? Para o que esses empresários estavam organizando fazer, o que esses capitalistas judeus estavam organizando fazer, juntamente com esses outros judeus europeus, certo? Então havia necessidade de se trabalhar a narrativa. Olhe como narrativa é importante, tá? E aí começou-se a trabalhar dentro dessas igrejas a noção de que esse Estado moderno de Israel, tá? É esse Israel bíblico, tá? Que está novamente retornando, porque existe, né?
toda uma mitologia que diz, existem profecias, não é, que seria a partir do restabelecimento de Israel na terra, que o reino de Deus começaria a voltar, ou seja, a volta de Jesus, né, do Messias, tá, do poder de Deus na terra, se daria a partir de Israel, entende? E aí se trabalha dentro das igrejas, na mente dessas pessoas, alijadas de conhecimento histórico, porque na realidade o Estado moderno de Israel nada tem a ver, não é? Com os hebreus, tá? Que denominavam Israel toda a sua estrutura social, não é? No passado, certo? As 12 tribos de Israel e tudo mais. É outra questão. Na realidade, gente, os descendentes, tá, diretos desses hebreus são justamente os palestinos, entende? Quando houve a diáspora judaica pelo mundo, tá? Muitos desses europeus, desses estadunidenses, que são hoje judeus, são descendentes de famílias brancas que se converteram ao judaísmo, entende? E não necessariamente descendentes diretos desses hebreus que tinham uma nação Israel, tá? Há mais de 2000 anos atrás, compreende? Em 2000 anos acontece a coisa. Lembrem que os brasileiros nativos daqui são os indígenas, não somos nós, entende? E olha que hoje nós somos brasileiros, né? Então, se for por essa lógica também, essas terras aqui onde estamos pertencem aos indígenas, não é verdade? Entende? Então, se em 500 anos houve toda essa reestruturação aqui no Brasil, tá? Esse discurso de que os judeus, por conta de que lá 2000, 3000 anos atrás existia uma civilização hebraica, tá? Que tinha um Estado Israel, certo? Naquela região e que hoje eles podem voltar e assumir, tá? Como donatários da terra, etc. É uma falácia capitalista da Europa, tá? E dos Estados Unidos, certo? Simplesmente para poder ter um porto seguro onde vão expandir suas atividades e conquistas dentro do Oriente Médio, queridos. Entende? É essa a questão. A região de Gaza, tá? É extremamente rica em petróleo e gás natural. Pronto, Marcelo e queridos que estão me ouvindo. Dei a vocês agora a base, a razão desse conflito, tá? A razão desse extermínio, a razão desse etnocídio. Pronto. Digo agora para vocês a palavra exata do que está acontecendo, tá? Não é um conflito. Nós estamos vendo um etnocídio, tá? Que é o genocídio de uma determinada etnia, tá? É o extermínio de uma etnia. Porque, na realidade, justamente esses palestinos, que são de fato, não é? Os indígenas dessa terra, tá? Como nossos indígenas aqui do Brasil, né? Certo? Os tupinambás, os guaranis, os jeês e etc, certo? São os indígenas daqui, das nossas terras, e foram aos poucos exterminados, né? Por essa cultura, certo? Imperialista que se mantém até hoje, tá? Que a Europa criou, não é? E se estruturou e aprofundou através do capitalismo, certo? Então, é essa questão que está ocorrendo. Nós temos um etnocídio, tá? A etnia palestina está sendo exterminada para que os capitalistas que se apropriaram dessa narrativa, tá, sionista, tá, possam estabelecer um Estado em toda a região, certo? Para que possam realmente tirar proveito do petróleo, do gás natural da região e ainda servir também de base para que os Estados Unidos, tá, possam sempre estar levando a democracia, tá, para todos os países ali daquela região, como eles já fazem há um bom tempo, não é verdade, povo? Estados Unidos adora levar a democracia, só leva a democracia onde tem petróleo, entendeu?
onde tem tesouro, onde tem diamante, tá bom? Onde tem gás natural, ok? É essa a questão. Espero ter explicado bem direitinho nos mínimos detalhes, que eu acho que isso aí resume bem, tá? A base dessa problemática, a base desse conflito, tá? Que na realidade é etnocídio, certo? Bom, Beleza, Marcelo? tem alguns comentários, ó. Tem o Josa perguntando a diferença entre guerra e batalha. Qual a diferença entre guerra e batalha? Ah, guerra e batalha. Ah, e aí, no caso, eu penso que sejam sinônimos, né, gente? Guerra e batalha são sinônimos, A tá? guerra é um conflito como um todo. A batalha acontece naquele dado momento. Você tem a Segunda Guerra, uma guerra tal. Segunda Guerra Mundial, Guerra dos 100 Anos. Aquele dia específico é uma batalha. Por isso que tem aquele ditado que diz: você perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. A guerra é o conflito em sua totalidade. A batalha é aquele dia apenas. A batalha e guerra, a diferença é essa. Tá, pode ser. A questão é que, como estamos discutindo termos dentro de contextos sociológicos, entende? Aí é por Uhum. isso que eu disse que guerra e batalha são sinônimos, sociologicamente falando, entendeu? São sinônimos. É diferente, por exemplo, de guerra e etnocídio, Uhum. guerra e genocídio, entende? Porque aí já são termos utilizados de forma sociológica. Quer dizer, o genocídio é o extermínio generalizado, tá? De pessoas com um objetivo predeterminado. Aí é genocídio. Entende? É, Eu por ia exemplo, o que ocorreu, segundo, por exemplo, o que ocorreu aqui no Brasil com o processo da Covid, não é? E de empresa e de governantes nossos e tudo mais atrasarem compra de vacina, não distribuir, etc. Certo? Aquele episódio do gás lá, tal, do ar, né? No Amazonas, etc. Tudo isso, pronto. Isso é um genocídio, certo? Porque é de forma generalizada, com objetivos já preementes, já bem estabelecidos. Tá? O etnocídio será esse extermínio, tá? Mas delimitando uma determinada etnia, tá? Que é o caso que ocorre lá em relação aos palestinos. Aí é um etnocídio, certo? Então é nesse aspecto que eu estava falando que guerra e no caso aí batalha. a batalha seriam sinônimos, porque aí são termos, não é? Como é que podemos dizer? Simplesmente da língua mesmo, tá? É uma etimologia, outro processo. É diferente da questão sociológica, entende? De quando avaliamos sociologicamente falando os termos. O Diga, César queridão. Jairo é muito culto. Pati Florinda diz: legal entender a diferença. Agora, o Edeil, nosso querido Edeil, que eu cheguei a conhecer, ele diz aqui: há um fetichismo nas igrejas evangélicas, verdade, verdade, por Ah, conhecer Israel. Os fiéis são, na maioria das vezes, levados a fazer empréstimos e contrair dívidas para fazer passeios comerciais a Israel. sim, que é justamente como eu falei. Existe um trabalho de uma narrativa. Isso, gente, eu não estou falando de 5 anos, nem 10 anos, não. Tá? Olhe, lembre o que eu disse. O sionismo, ele foi desenvolvido por judeus europeus, tá? E estadunidenses. E os estadunidenses sempre foram bilionários que tomaram a frente, não é, desse projeto, certo? Desse movimento sionista, né? Que o que é o movimento sionista? É a ideia de que um Estado moderno de Israel é a recuperação da Terra Santa dada por Deus lá atrás no Velho Testamento, etc. Certo? Então, o sionismo, tá? Ele foi estruturado e começou a ser trabalhado nas mentezinhas tanto de judeus, não é? Como de cristãos, principalmente protestantes, nos Estados Unidos e na Europa, certo? Desde o início do século XX, gente. Entende? Então, na realidade, não é trazido para essas pessoas evangélicas, essas pessoas protestantes,
Uma lógica muito simples. Se o Estado, se o novo Estado, né, de Israel, o Estado moderno de Israel, tá? De 1946, 47, 48, que foi estabelecido, certo? É essa terra santa, como se diz, né? É o Israel restabelecido por Deus, como nas profecias. Mas, no entanto, sua população é judaica, eles são judeus, eles não creem em Jesus Cristo. Eles não Uhum. têm Jesus Cristo como Salvador. Então, como fica aí essa situação? Né? Como é que fica a partir do momento que, dentro do contexto bíblico, né? Hoje, o povo escolhido de Deus é o povo cristão, que Jesus veio, morreu por todos, etc, etc. Então, essa Israel restabelecida, como está lá na Bíblia, como fala o livro de Apocalipse, etc., seria uma Israel cristã. Não seria mais ou menos assim, não? Agora, como nós não estamos discutindo bases teológicas, né? Eu não estou aqui para discutir credos, entende? Mas sim para discutir contextos sociais. É só para vocês compreenderem como essa narrativa, trabalhada dentro de igrejas, etc., por anos e anos, respalda hoje, tá? Um apoio muito grande de pessoas em Estados Unidos, Europa, aqui na América Latina, etc., a esse Estado de Israel. Compreende, gente? É vocês entenderem que são milhões de pessoas, tá? Ajudando de forma direta ou indireta, tá? Ao estabelecimento desse poderio, certo? Isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante, tá? E para os Estados Unidos, querido, para o imperialismo capitalista estadunidense, principalmente, certo? Além do processo das terras lá, não é? Além do processo do petróleo, do gás natural, existe também a indústria armamentista, né, queridões? Certo? A indústria armamentista estadunidense, certo? Ela precisa da guerra, tá? Ela precisa da violência, ela precisa da instabilidade para se manter. Ou vejam, lembrem que justamente essa ideologia bolsonarista de armar a população e tudo mais não veio muito fomentada dentro das igrejas evangélicas? Sim. Olha como tudo tem sempre um ramo comum, entende? Então são empresários de armas estadunidenses, certo? Trazendo, filtrando, tá? Importando essa ideologia dentro das igrejas, certo? Dos Estados Unidos para cá, certo? Para massificar entre a população a ideia do armamento para o cidadão comum, para o civil, tá? E com isso, a venda de armas, não é? O comércio armamentista, certo? Ele ganha bilhões em cima disso aí. Entende? Então nunca é uma coisa só, queridos, certo? Existe uma estrutura bélica que precisa ser mantida. É por isso que sempre é importante frisar, gente. Não existe capitalismo sem extermínio de excedente, tá? Falo muito isso trazendo atenção para o que temos aqui no Brasil, não é? Eu sou excedente, Marcelo, aqui no Brasil, entende? Pessoas pretas, pessoas indígenas, são excedentes dentro dessa sistemática capitalista, tá? Então, o excedente no capitalismo, ele precisa ser exterminado porque ele não dá mais retorno. Enquanto se dava retorno com o processo de escravização, certo? Havia toda uma estrutura para poder sugar e tirar o trabalho, né? A força de trabalho desses corpos e depois descartá-los com a morte. Sem o processo escravista, começou a haver todo um trabalho, toda uma reestruturação social para que esse excedente fosse eliminado. Entende? Como começou essa eliminação com os povos indígenas, quando esses povos indígenas, tá, através do conhecimento aqui de toda a geografia do país, não é, tornou impossível a escravização deles, entende? Então, se não pode ser escravizado para ser utilizado para a manutenção, não é, do acúmulo de riquezas, tem que ser exterminado, certo? É. Então, há sempre um excedente.
é compreendermos que isso, infelizmente, é natural do capitalismo. O capitalismo é isso. O O próprio capitalismo é necropolítica, ok? Fale, Márcia. Hã? Diga. aposentado. O aposentado é um excedente, Sim, não é? sim, sim. Não dentro desse contexto que estou trazendo, porque estou falando de questão, né, macro, Macro, não é? De imperialismo, de colonização, certo? De reestruturação, de expansão territorial, uhum. entende? Mas sim, de forma micro, sim, também, né? Tanto que é por isso que é trabalhado midiaticamente, certo? A supervalorização da juventude, não é? Entende? É todo esse processo. Mas aí é uma discussão que senão a gente foge, tá, do foco, que o foco é esse processo imperialista, extermínio, tá, desses excedentes, certo? E é por isso que um grupo negro musical aqui no Brasil, né? Ele já cantou há décadas atrás, né? Jesus, desde menino, é palestino, trazendo uma reflexão de como os palestinos são representação também, podem, né, ser representação também do povo preto no mundo, entende? Também dos indígenas no mundo, compreende? Porque é um povo indígena de uma região que está sendo exterminado através dessa lógica capitalista expansionista, tá? De extermínio do excedente, certo? Para que o capitalista possa fincar suas unhas, certo? E tirar o máximo de proveito daquele local, entende? Essa é a máxima do capitalismo, queridos, certo? Não existe capitalismo sem necropolítica. Não existe capitalismo sem necropolítica. Lembra que a necropolítica, povo, não é? Falamos muito. É a política de escolha de quem vive, não é? E de quem morre, certo? Que determina quem vive e quem morre. Compreende? Muitas são as pessoas que às vezes falam assim, isso eu vi muito, né, aqui nas redes, tá? De uma forma geral, alguns alunos meus, pessoas que eu conheço, falam, Jair, eu sou pela paz. Tá errado Israel, mas tá errado também, não é o Hamas, etc. O que muitas pessoas não têm noção é que paz sem justiça, ela não é paz, tá? Ela é extermínio calado, não é verdade? Precisamos ter essa noção que é muito fácil clamarmos por paz. Mas como você ter paz? Como você devolver paz se você está sendo exterminado? É complicado. Você está sendo morto, certo? Então é essa posição de eu quero a paz. Eu não tá certo nenhum lado nem o outro, é complicado. É tipo olharmos aqui, não é? Nas periferias brasileiras, certo? Onde os jovens negros são exterminados sumariamente, entende? Onde eu já passei por situações, né, de quase ser exterminado, onde tive irmão exterminado, tá? Aqui no nosso país. E está o tempo todo dizendo para essa população que não busque a paz, ofereça uma flor É, certo, para o sistema de opressão e vamos buscar conversar, que vamos resolver, etc. Só que, queridão, nessa brincadeira, né? Eu tenho um irmão que tem quase 30 anos, tá? De exterminado pela polícia. E hoje eu continuo vendo diversos outros continuando sendo exterminados do mesmo jeito. Entende? Então, é muito complicado essa lógica de vamos pedir a paz, tá? Porque o que é pedir a paz a partir do momento que as pessoas estão só buscando sobreviver, né? Existe uma verdade que ela é pouquíssima falada nesses casos. É que quem tem o objetivo, tá, de exterminar determinado grupo, ele cria as desculpas, entende? Para que isso ocorra.
Assim como aqui nas Américas nós temos a desculpa da guerra às drogas, certo? Para extermínio de tipos específicos, compreende? Existiu também lá, certo? Um financiamento, um direcionamento para que o Hamas tivesse condições de agir como agiu, para ser a desculpa, tá? Para que Israel agora estivesse realmente levando a cabo de uma vez por todas, porque eles já estão cansados, né? Certo? São 60 e poucos anos, né? Quase 70 anos, entende? Ali se estruturando e matando aos poucos. Eles precisavam de uma grande desculpa como essa para levar a cabo esse extermínio, tá? Como nós temos aqui esse paralelo. Olhe como as questões no mundo, elas não são divergentes, tá? Elas só mudam de geografia, mas a estrutura, ela é sempre a mesma, entende? O modus operandi será sempre o mesmo, tá bom? Então, existe essa desculpa, precisa dessa desculpa para a necropolítica agir. A própria necropolítica, ela precisa criar, tá? Essas desculpas, esses meios para vir e realmente agir dentro do que ela já tinha estruturado para isso, certo? Vê, Marcelo, se o povo está ouvindo a gente, porque o pessoal parou aqui e não falou mais nada, ou sou eu que não estou vendo o que o pessoal está falando? Me diz aí. A Rosiane disse, Jairo é maravilhoso. A Edeilson, abração, Edeilson, agradeceu a deferência, eu que agradeço a tua participação, a tua lembrança. Também disse, menino Jairo, deixa eu ver aqui, peraí, tá lá atrás. É muita eloquência num só sujeito. Menino Jairo fecha sem ser feriado. Fecha sem ser feriado. Agora, boa noite, beleza. Cadaglundro. Cadaglundro. Disse, boa noite, meu amigo. Ah, pronto. Tem alguma, É, considera... tem alguma muito. consideração de alguém, alguma pergunta, alguma interrogativa? Luciane disse, é o tal, eu não vejo a cor. Eu não vejo cor. Ela deve ter feito alguma referência, alguma coisa que você falou. Quem É o tal, fala? Rosiane. Não É o tal, eu entendi. não Não entendi o que você alguma coisa. falou. Ela fez alguma associação, que eu não sei qual, com algo que você falou aí, Ah, comparando. É o tal, eu não vejo cor. Então, esse eu não vejo cor está associado a alguma fala sua aí que a gente não sabe qual foi. Que já foi há algum ela, tempo que ela. peraí, ela comenta assim, é o tal, eu não vejo cor, é isso? É isso. Ah, pronto. Ela está falando em relação a essas narrativas falaciosas. E é Sim. isso aí mesmo, querida. É perfeito, é isso aí mesmo. Através dessa falácia de que eu não vejo cor, todo mundo é igual, justamente quando você não vê cor, né, e todo mundo é igual, você perpetua um sistema de exclusão, um sistema de desigualdade, porque a partir do momento que todo mundo é igual, se eu não tenho o mesmo padrão que você, eu não consegui chegar onde você chegou, não é devido a nenhuma discriminação ou nenhuma problemática na sociedade. É simplesmente porque eu que não tenho capacidade, não quis, tenho preguiça, etc. Então é isso aí mesmo. Então existe toda uma narrativa, certo? Sempre para respaldar, tá? Uma dominância, tá bom? É isso aí mesmo. Agora temos aqui embaixo, Marcelo, Israel. Ah, tá, a questão do Israel que não deveria existir. E isso até agora não houve, né? Essa resposta por parte dessa pessoa aí, desse queridíssimo, essa questão se Israel Vamos deveria existir ou não, tá? lá. Eu O penso Edil, que, de uma certa forma, eu já, eu já comentei sobre isso, né? Então, dá para vocês racionalizarem, né, essa questão, tá? Se realmente existe, não é, um sentido, existe um sentido moral, digamos assim. Se existe essa herança, né, realmente daquelas terras para com esses judeus que estão hoje como moradores, né, como donatários desse Estado de Israel. Entende?
Edeil Fala fala mais. aqui, como combater o discurso comum e fácil da nossa mídia? Até quando vamos pensar forçosamente como os Estados Unidos da América querem? Né? Até quando vamos apenas pensar como eles pensam? A colocação dele é essa. Como combater esse processo, né? De E o que é que nós estamos fazendo aqui? E o que estamos fazendo aqui agora é o quê? Estamos refletindo. combatendo. Estamos combatendo. Acredito que eu, você, ele não pensa como os Estados Unidos quer que a gente pense, né? Agora, o que é que ocorre é assim, gente, é entender que, infelizmente, as massas, elas sempre seguirão, não é, a narrativa hegemônica, tá? O que dá para fazer é um trabalho de formiguinha. Para isso, a necessidade, né, do compartilhamento de informações, entende? Por isso, dá voz, tá? Aos historiadores, aos sociólogos, certo? Aos filósofos políticos, entende? As pessoas que têm realmente condições teóricas de dar alguma base para as pessoas, tá bom? É muito importante. E todas as pessoas, seja da área que for, não é? É buscar sempre se informar, ter esse conhecimento e vamos compartilhando. A necessidade, principalmente, né, da educação anticolonial, entende? Isso é importantíssimo. Então, bonitões, por favor, viu? Estou fazendo um esforço, ó, estou suando para que esse canal possa ir para frente, porque é sim uma ferramenta de educação anticolonial. Então, cadê vocês lá? Hum? Cadê vocês lá? Então, essa pergunta, Marcelo, Edeil, todos vocês que estão me ouvindo, ela é facilmente respondida no sentido de nos empenharmos, tá? Por uma cultura anticolonial, por uma cultura antirracista. E culturas, elas são fomentadas justamente pelo compartilhamento de falas, né? Pelo compartilhamento de bases educacionais, certo? De conhecimento, entende? Hoje nós estamos, gente, com um movimento muito forte de contracultura imperialista, tá? O Brasil está muito bem, estamos muito bem no cenário mundial em termos disso. Temos muito pensadores, tá? Temos muitos intelectuais, temos muitas pessoas nas mídias de uma forma geral, tá? Trazendo conhecimento anticolonial, tá? Perdão. Porque assim é importantíssimo o quê? Nós fomos todos criados e somos o tempo todo, né? Fomentados, tá? Estruturados para ter uma mentalidade engessada, colonizada. Então, na medida que aprendemos, poxa, toda essa narrativa que é passada para você, ela foi construída em cima de uma hegemonia, que é uma hegemonia racista, supremacista, capitalista. Mas aí, o que é que você precisa? Você precisa encher agora com novos paradigmas, na é verdade? Já que sua mente, ai tá, então vou rejeitar, porque aqui é só hegemônico, é só hegemônico, e essa hegemonia é para nos dominar. Beleza. Mas cadê as ferramentas? Então, as ferramentas estão aqui. É isso aqui que estamos fazendo agora, é isso que estou passando para vocês. Entende? É esse conhecimento, é buscar educação antirracista, é buscar conhecimento anticolonialista, beleza? É buscar conhecimento histórico, certo? Aí sim a gente vai com trabalho de formiguinha, tá? Ajudando outros, e a gente pensa que é um movimento fraco, que estamos fracos, não estamos conseguindo. Não, gente. Não. Na Europa, nos próprios Estados Unidos, em Israel, tá? Aqui no Brasil, há sempre manifestações, né? Agora mesmo tem milhares de pessoas pelo mundo afora fazendo manifestações contra essa ofensiva imperialista, tá? De Israel, tá? Sionista de Israel, tá certo? Nos Estados Unidos está havendo isso, ok? Olha o quanto de pessoas aqui nas redes vem todo dia trazendo conhecimento e conteúdo antirracista, certo? Até, vamos dizer, há 20 anos atrás, quase ninguém sabia sobre questões afro-brasileiras, entende? Sobre a questão do racismo estrutural,
entende? Sobre figuras históricas que foram embranquecidas. Então, está havendo, sim, um trabalho contra-hegemônico. Está havendo, sim, um trabalho gigantesco, tá? Anticolonialista. Agora, o que precisa é o quê? A gente precisa de apoio, não é verdade? O que Com se certeza. precisa de apoio. Então, é daí, apoie, espalhe, compartilhe, ajude, tá? Dê sua contribuição também dessa forma. Você não pode dar contribuição através da sua voz, dê sua contribuição compartilhando, espalhando, tá? Fomentando, ajudando, respaldando. Beleza, gente? Repare, É isso que precisamos fazer. Tá entendendo? Por exemplo, agora mesmo eu fiquei praticamente um mês sem postar um vídeo de um canal que eu estou começando. E olha que eu estou começando a duras penas, porque eu bem você trabalha, eu bem dá aula, eu bem faço palestra, eu bem cuido da minha casa, moro sozinho, não tenho ninguém, né? Eu bem faço texto para Insta, porque acho importante, porque sei que meus seguidores se enriquecem, não é? Eu recebo muita gente falando para mim, poxa, através do seu texto, através do seu vídeo, eu passei a ter uma outra visão de mundo, de sociedade, me ajudou a entender muita coisa. Então, eu sei que isso é extremamente necessário. Então, estou aqui na luta, entende? Mas, torci o bendito do pezinho, meu companheiro de luta que edita, né, os meus vídeos, certo? Porque eu não tenho dinheiro, né, para pagar a edição, certo? Então, edita meus vídeos, que é um cara maravilhoso, tal, certo? Que me ajuda, disse, poxa, Jair, eu estou sobrecarregado, ou bem eu trabalho também, moro sozinho, a vida corrida, não tenho condição de editar vídeo agora, não tenho condição, acredito que até início do ano que vem eu não tenho como editar seus vídeos. Pronto, fiquei sozinho. E aí, ao mesmo tempo, torci o tornozelo. Então, eu bem trabalho porque preciso, né, pagar a conta, tá? E como eu sou concursado, aí, dando conta do meu recado, mas o canal ficou lá parado. Então, gente, é assim. Vejam todo um trabalho gigantesco de esforço que eu, e eu tenho certeza que dezenas, centenas de outras pessoas também fazem para levar esse conhecimento, para estar nessa luta anticolonial, certo? Tá nessa luta antirracista, tá nessa luta anti-imperialista. Então, penso que se queremos essa modificação, né, até quando vamos estar sendo dominados, turma? Até quando nós não entendermos que precisamos apoiar essas vozes dissonantes, tá? Dessa estrutura, certo? Para que essas vozes ganhem cada vez mais corpo, entende? Hoje, quando eu vejo que a Erika Hilton, por exemplo, né, lá no Congresso Nacional, está fazendo revolução, uma travesti preta no Congresso Nacional, certo, Marcelo? Certo, povo, fazendo revolução, a mulher inteligentíssima. Então, como ela chegou lá, gente? Foi justamente através de um trabalho de apoio e de fomento dessa estrutura de contra, tá? De contra todo esse processo aí, certo? Então é a gente se dando as mãos, é a gente fomentando esse conhecimento, certo? É a gente compartilhando, é a gente apoiando, tá? Principalmente essas pessoas que estão à frente, né? Por trazerem o conhecimento, tá? Por trazerem possibilidades, certo? Por abrirem mentes e diálogos, certo? Então, o fomento de tudo isso, que vai fazer com que, ai, tenho certeza, esse imperialismo, ele vai ruindo, tá? Ele está ruindo muito, com certeza. certo? Muito. É Estou um trabalho. Gente, lutar contra a hegemonia é um trabalho terrível. Não é em um ano, 2 anos, etc. Não, gente. Para acabar com o Império Romano, certo? Conseguir fragilizar o Império Romano, queridões, precisamos de. Houve necessidade de séculos, tá? Para acabar com o Império Mongol, né? Que é muito pouco falado, certo? Porque o processo eurocêntrico faz com que nós aprendamos que o maior império que existiu foi o Império Romano. Não, na realidade, o maior império em termos de extensão, de domínio, de durabilidade que houve foi o Império Mongol, certo?
Então, para que o Império Mongol ele ruísse, houve necessidade de um trabalho contra-hegemônico de muito tempo, tá bom? Então, talvez não seja na nossa geração que vejamos o ruir desse imperialismo, mas estamos agora criando as bases. E essas Com certeza. bases estão sendo muito bem solidificadas. Eu fico muito feliz, porque apesar de parecer que é um caos, mas é assim, gente, Exu trabalha a partir do caos, é no caos que se organiza, tá? Isso é a história da humanidade. A história da humanidade é luta de classes em todos os aspectos. E luta é caos também. Mas é no caos que se chega a soluções, é que se avança, tá bom? Então é apoio, viu, lindos? É apoio que precisamos. Fala, Marcelão, mais alguma coisa aí, o povo comentando? Olha, sim, muitos elogios. Edeil elogiou, Rosiane Mundo elogiou, Pati Florindo elogiou, o Josa agradeceu. Abração. Você Sermentede disse que você é um verdadeiro descolonizador de mentes. Ai, ai, obrigado. Que delícia, que lindo. Legal Ah, esse. Tem um aqui, peraí. amei. Não vai ter como falar, até porque não está dentro da temática, mas assim, fala, por favor, sobre os conflitos em África e a não repercussão midiática. Os conflitos em África e a não repercussão midiática. Ai, mas aí você já me conhece, né, Marcelo? E a maioria dos que estão aqui presentes também, que eu gosto, gente, sempre de fazer um recorte nas explanações, entende? Eu acho isso segue o meu padrão pedagógico, entende? Isso segue muito a minha didática. Porque eu penso que quando a gente estende demais, tá, as discussões, a gente perde o fio da meada. Perde o foco. Principalmente que a maioria das pessoas aqui não são profissionais de história, não é? Nem de sociologia. Tem muitos que nem das humanas são, entende? Então é complicado isso. Eu prefiro assim, gente, já que trouxe aí essa temática. Marcelo, vamos ou final da semana, ou então semana que vem, caso você possa, a gente pode marcar e fazemos também esse bate-papo também sobre as questões dos conflitos internos em África, não é? Sim, com certeza. E o porquê disso não ser socializado na nossa mídia, que já se sabe, né? O processo hegemônico, mas é bom a gente aprofundar e escrutinar um pouco mais isso. Pode Com ser? certeza. Você Pode ser. aceitaria? Sim, semana que vem, semana que Pronto, vem. então fazemos isso, tá bom? Quem foi a pessoa, espero que ela esteja contente, se sinta contemplada, tá? E possamos Isso, fazer isso semana que vem, acho que é viu? Cláudia Gaia. Me parece que é Pronto, Cláudia, pronto, Cláudia. Adorei, adorei. Você trouxe uma interrogativa que não está, espero que você compreenda, certo? Não está dentro do corpo básico do que eu estou falando hoje, certo? E acho muito importante isso, que haja um esteio temático, entende? É muito importante esse esteio temático para vocês absorverem melhor, tá? Então, semana que vem podemos sim estar tirando um dia para estar falando um pouco sobre isso. Tá certo? Mais alguma interrogação aí, Marcelo? Agora só elogios. César Augusto fala Laroie, né? Saudação a Exu. Ai, E show, já sim. Ah? show. A Cláudia Gaia diz: espero ansiosa, obrigada. Ai, maravilhosa. Um beijo, Cláudia. Um beijo. Sim. Proposta. O Josa diz: estarei aqui esperando a próxima live. Vocês são uma inspiração para mim. Obrigado, Josa. Jairo, nosso mestre aí. Né? Obrigado. Cirúrgico. Só isso. Não tem Pronto. mais. Então, se não tem interrogativas, eu acredito que é porque nossa explanação foi a contento, né? Sim. Foi a contento, fico feliz por isso, que massa, tá? Obrigado demais, povo, certo?
estamos sempre aqui, tá? Eu gostaria, Marcelo, na realidade, de fazer mais lives, entende? Eu queria, eu acho muito massa, eu gosto muito, me sinto muito bem, tá? E penso ser muito interessante. O que ocorre, Marcelo, é como falei, né? É a nossa vida, né, gente? É uma correria para a gente se manter e tudo mais. É complicado, entende? É muito do que eu faço nas redes sociais. Eu não tenho retorno de nada, né? E não que seja meu intuito ambicionar ter retorno, né? Mas é porque o retorno também ajuda que você tenha até mais tempo para fazer as coisas. Entende? Uma coisa termina ajudando outra. Por isso, gente, cola contribui, compartilhem, tá? Compartilhem, comentem nas coisas, vão lá no canal, se inscrevam, comentem, tá? Compartilhem com outras pessoas, porque isso ajuda com que eu tenha estrutura também para fazer mais, entende? Porque mais pode ser feito, entende? Mais pode ser feito. Agora, para eu fazer mais, eu preciso de base, né? A necessidade de apoio, entende? Há uma coisa, Marcelo, que é muito triste, mas é bom ser tocada, né? Que é o boicote que existe muito nas redes sociais para quem fala, não é? De temas de anticapitalismo, antirracismo, né? Antimachismo, entende? Contra-hegemônico, entende? E principalmente quando esse discurso é proferido por pessoas pretas, entende? Então, existe já um mecanismo no próprio algoritmo, tá? Para boicotar os conteúdos dessas pessoas também. Então, gente, Eu vi, ciente, vocês... Desculpe, fale, Márcia. não, eu vejo Fala. que no Instagram não chega um vídeo para mim, no YouTube é a mesma coisa, eles não são mandados, eu tenho que procurar quando o tema é esse. Isso aí mesmo, tá? É coisa Então, gente, vocês cientes dessa situação, apoiem, dê uma atenção mais detida nisso aí, tá? Se pode, se viu uma postagem, coloca um comentáriozinho, mesmo uma bobagem, gostei, adorei, perfeito, ou não gostei, qualquer coisa, mas isso tudo ajuda, tá? Para que chegue a mais pessoas, para que haja um processo e nesse processo a gente possa fomentar mais as coisas, entende? Veja, Marcelo, que dos meus 20 e poucos mil seguidores, né? Geralmente minhas postagens não chegam a mais de 1.500. Olha que processo, tá? Pois é. Então existe um boicote aí de pelo menos quase 18 mil pessoas Não é que não recebem um conteúdo meu há 6 meses, 8 meses, 5 meses. Entende? Olhe como são as coisas. Outro dia eu encontrei um ex-aluno que é meu seguidor. Ele disse: Poxa, Jair, eu fiquei tão triste porque você parou, né, de fazer suas postagens. Eu achava tão legal o trabalho de educação que você faz, é tão necessário e tal. Eu disse: Não parei nada não. Ah, mas tem mais de ano que eu não vejo uma postagem sua. Tá bom para você? Mais de ano. Aí disse para ele, não, eu estou fazendo sim minhas postagens, inclusive comecei um canal, certo, tal, lá no YouTube, Jairo Ribeiro, historiador, etc. Ele, poxa, que massa, impossível saber disso se eu não tivesse me encontrado agora. Então, entende? É compreendermos que a minha fala, o meu discurso é contra a hegemonia. E quem nos permite esse acesso aqui agora é justamente a hegemonia, tá? As redes pois sociais são da hegemonia, né? São dos capitalistas, donos de tudo, entende? Então, dos eles, que é por isso que as pessoas às vezes falam assim, gente, eu não entendi quanta gente votou em Bolsonaro, acreditou nas coisas de Bolsonaro, etc. Sim, gente, a partir do momento que é um discurso que ajuda aos capitalistas, é esse discurso que será mais propalado nas redes, será mais compartilhado, certo? E irá ser facilitado para que chegue nas massas, tá? Então não é só dizer as pessoas também muito burras, muito ignorantes. Precisamos ter um olhar mais amplo para compreender
que nós somos o tempo todo direcionados, tá? Existe um trabalho de manipulação muito bem estruturado, certo? Isso não é de hoje, tá? Então, é complicado dizer, ai, não, mas é porque as pessoas também são burras, são ignorantes. Não, às vezes a coisa é passada de uma forma tão convincente, certo? Que para aquela pessoa, na correria do seu dia a dia, que tem trabalho, tem isso, tem aquilo a fazer, lê aquilo ali naquele momento, vê que é uma pessoa dentro de um perfil que passa para ela, certo? Uma segurança, passa para ela uma confiabilidade, elas acabam absorvendo, Fácil. entende? Então, é um processo muito difícil. Então, exige o apoio, tá? Então, apoie, tá, povo? Apoie, vamos nessa luta contra a hegemônica, Ah, o tá? nome do Jairo é Jairo Ribeiro, historiador. Nome do canal. Ah, é Jairo Ribeiro, historiador. Ok. É Tá, Jairo Cláudio. Ribeiro, historiador. Eu espero, né, que eu tenha condições de, a partir de amanhã, tá voltando, né, com meus vídeos lá, sem edição, né, porque esse meu amigo não tem condição. A gente fez alguns vídeos editados com imagem e tudo mais. Eu acredito que você já viu, né, alguns, né, Marcelo? Ficaram muito bons, muito legal, gostei muito. Eu disse, ai, que lindo, tá massa, etc. Mas, poxa, eu não tenho como dar a ele um retorno financeiro para isso, entende? Ele trabalha pra caramba. Então, quando fazia esse processo de edição dos vídeos, geralmente de noite, às vezes levava 4 horas editando um vídeo, porque também tem um aparelho, né? Tem um PC que tem certas limitações. Olha o processo, como é que é. Então, é muito trabalho, é muita coisa, se tornou difícil para ele. Então, eu entendo. Então, agora vou buscar, né? Nessa dinâmica aí, tá fazendo uns videozinhos um pouco diferenciado, tá? Parar um pouco aquela dinâmica que eu estava, certo? Eu estava com séries sobre a cultura afro-brasileira, né? Falando de orixás, falando de aspecto da cultura afro-brasileira, certo? E com isso trazia toda uma gama de trabalho visual também. Então isso vai ficar parado, né? Vai ficar em stand-by até eu resolver essa problemática, certo? Fato. Mas eu pretendo, a partir de amanhã também, tá botando algumas reflexões lá, porque eu não vou desistir, não. Fala, Isso Márcia. aí. Fátima te cumprimentou aqui, também disse prazer, Marcelo. Prazer, Fátima. Fátima Larama. Ah, Fátima Amaral. É, porque é Larama mesmo o Insta dela. Aí é amor da minha vida. Pessoa que eu amo demais, demais. Tá? Uma mulher anticapitalista, anticolonialista, certo? Uma mulher de luta, inteligentíssima. Beijo, Fátima. Te adoro, tá? Gente, acredito que tá contente, né, Marcelo? Sim. Acredito que foi bom nossa discussão, né? Rendeu bastante. Acredito que foi satisfatório, não é isso? E Ela tô botou com... aqui, beijo, Fátima. Fátima, Oi? beijo, amor. Ela mandou para você, beijo, amor. Ah, tá. Obrigado, Fal. É porque eu sou cego, né, gente? Eu sou cego e não posso colocar aqui o óculos porque fica refletindo muito a luz aqui minha muito em cima. Então, não posso colocar o óculos, então não tem nem como eu ver aí tudo. Por isso que esse trabalho de Marcelo é maravilhoso demais. Professor Marcelo, só tenho a lhe agradecer sempre muito Obrigado, Jair. sua disponibilidade, tá? Você é uma pessoa de um nível de cultura, de desprendimento, tá? De militância, de entendimento da necessidade dessas discussões muito profunda. Isso é muito bom. Te adoro demais, tá? Obrigado por esse momento e adorei mais ainda saber que vamos fazer semana que vem. Sobre África, conflitos em África. Pronto, perfeito então. Então, povo, Isso aí, brigador, tá? Noite boa para vocês, viu? parabenizo, Abraço amor. no céu. Tchau, queridos.
Hum.